Você sabia que antes da Iara ser considerada a rainha das sereias brasileiras, os povos indígenas já conheciam uma outra criatura terrível que espalhava terror pelas águas? O Ipupiara chegou a ser citado em carta pelo padre José de Anchieta e também há relatos históricos de encontro com ele em outros livros. Eu sou o Rodrigo Santos, escritor de ficção folclórica. Fica comigo e a gente vai conhecer um pouco mais sobre esse mito. Mitos, lendas e outras histórias sobre monstros marinhos, monstros aquáticos, sempre foram muito comuns em diferentes culturas de todo o mundo. Essas histórias ajudavam os povos a entender como aconteciam naufrágios e afogamentos, mesmo com pessoas muito experientes. Essas histórias rodam o mundo e no Brasil não era diferente. Logo no século XVI, quando os europeus chegaram aqui no Brasil, encontraram relatos de um espírito, de uma criatura que vivia pelas águas e espalhava muito terror pelas populações indígenas. Esse ser chamado Ipupiara, que na língua nativa queria dizer aquele que mora na água, o homem da água, morador na água, virava embarcações, fazia com que índios se afogassem e tinham muitos encontros desagradáveis. Na famosa Carta de São Sebastião, escrita pelo padre José de Anchieta, em 1560, ele já cita esses ipupiaras, junto com curupiras e também com boitatá, sendo essa uma das primeiras lendas registradas dentro do nosso folclore. A história que ele vai contar diz que essas criaturas viravam as canoas dos índios, muitas vezes feitas de um pau só ou de casca de árvores, e amedrontava de sobremodo essas populações indígenas, pois era um ser que levava à morte e o caos para quem se aventurava pelas águas. Nessa carta não é citada a aparência do Ipupiara, mas a gente já sabe que ele era bem conhecido ali das populações. Um pouquinho mais para frente, a gente vai ter um relato no livro do Pero Magalhães Gândavo sobre um monstro marinho que foi morto ali em São Vicente também. E essa história acaba sendo bastante interessante por ser contada por um historiador. Lá no capítulo 9 do livro dele, História da Província de Santa Cruz, a que vulgarmente chamamos de Brasil, ele vai contar uma história muito interessante sobre uma luta de um capitão contra um desses ipupiaras. A história resumida conta que existia um jovem capitão chamado Baltazar Ferreira, e esse capitão tinha uma escrava que namorava um escravo. Todas as noites, essa moça ia até a praia para se encontrar com seu namorado. E numa dessas noites, ao chegar no local combinado, ela viu a canoa do namorado ali encostada, mas não encontrou ele. Diz a história que ela chamou por ele algumas vezes e, como não teve resposta, resolveu voltar para casa. Quando ela estava indo na direção da casa, ela ouviu um urro, um rugido vindo da direção do mar, e quando ela olhou para trás para ver o que podia ser, ela viu um ser enorme, uma sombra enorme, que na história ela vai dizer que devia ser o próprio diabo vindo na direção dela. Ela, muito assustada, correu de volta para casa e chamou pelo capitão e contou para ele do que tinha visto ali, daquela aparição. O capitão se armou da sua espada e foi até a praia ver o que estava acontecendo. E ao chegar lá, ele narra que viu uma criatura horrível. Era um monstro grande, muito forte, com dentes para fora da boca, braços compridos que vinha na sua direção, soltando um barulho muito alto. O capitão desembainhou a espada e simplesmente segurou ela de forma firme, e o monstro veio na direção dele e a espada entrou na altura da barriga. Nisso o monstro cai para o lado e a jovem moça, a escrava, começa a gritar assustada. Esses gritos atraem outros soldados e outros escravos. Nesse momento, o bicho ali, a criatura, se levanta e de novo tenta atacar o capitão Baltazar. E ele, assustado, sem saber o que fazer, ele acerta ela com a espada. O bicho cai novamente e começa a se arrastar, tentando fugir na direção do mar. Mas aquela multidão de homens que tinha se reunido ali
resolve não deixar e eles pegam esse animal e arrastam ele para a vila. A história conta ainda que esse animal ficou vários dias exposto ali, uma criatura que ninguém conhecia, e os índios ali da região disseram que se tratava de um ipupiara. No mesmo livro, o Gandalf vai dizer que o bicho tinha ali mais ou menos, ele vai dizer 15 palmos de altura, que dá entre 3 metros e 3 metros e meio, era peludo, e ele vai dizer que do seu focinho saía como sedas, né? Sedas muito largas. Então, essa é a primeira descrição que a gente vai ter de como é um ipupiara. A história ainda vai contar que o pobre do Baltazar ficou tão assustado que quando o pai dele perguntou o que tinha acontecido, ele não conseguiu responder e ficou por muito tempo ali sem conseguir falar por causa daquela aparição tão assustadora que ele encontrou. Outras histórias, também na mesma época e de depois, vão relatar que os ipupiaras são, na verdade, uma espécie, um tipo de ser, e que existem tanto machos como fêmeas. Os machos teriam esse formato, seriam como homens muito altos, com barba, bigode, né? essas cerdas saindo, e olhos muito fundos. Já as fêmeas seriam parecidas com mulheres de cabelos compridos e muito formosas, o que dá para nós a ideia das sereias. Né? As sereias talvez fossem parte dessa espécie ipupiara. As lendas, e quem conhece essa história, contam que se encontrar com o ipupiara é algo terrível, porque geralmente ou dificilmente a pessoa que se encontra com ele sai viva. Diz a história que o ipupiara abraça, agarra muito forte a sua vítima ao ponto de destroçar o seu corpo. E aí uma parte interessante da história, ou diferente, é que diz que quando o ipupiara percebe que a vítima morreu, ele solta gemidos, suspiros, como se sentisse um grande pesar. As histórias ainda contam que os ipupiaras têm uma predileção por comer determinadas partes do corpo humano, que seriam os olhos, as pontas dos dedos das mãos e dos pés, nariz e as genitálias. E é por isso que tantos afogados eram encontrados, ou são encontrados, nas beiras da praia, sem essas partes do corpo, porque teriam sido devoradas por ipupiaras. Os ipupiaras ainda aparecem muito na cultura pop. Esse tipo de lenda do homem-peixe brasileiro ela é muito famosa, apesar do nome ipupiara ser muito pouco usado. A gente tem um clássico do terror, o filme O Monstro da Lagoa Negra, lá de 1954, que vai contar a história de um pesquisador que, na floresta amazônica brasileira, encontra ali uma lagoa que é pouco conhecida, de pouco acesso, e lá vai encontrar uma criatura assustadora, mistura ali de homem, peixe, meio anfíbio. E a história vai dizer ainda ali em alguma parte, um dos personagens cita que esse homem-peixe já era conhecido dos nativos ali. A gente tem um game também muito popular lá nos anos 90, o Darkstalkers, produzido pela Capcom, que nele a gente tem um personagem descrito como um merman, né? Seria um sereio, um homem-sereia, né? O masculino da mermaid, né? Nos Estados Unidos. O Riku, que é descrito como um homem-peixe que vive no rio Amazonas. Não teria uma descrição melhor para um ipupiara. Mais recentemente, a gente tem o filme A Forma da Água, do Guilherme Del Toro. Ganhou 4 Oscars em 2018. E esse filme também conta a história de um ser meio homem, meio peixe, capturado aqui no Brasil e levado para um laboratório nos Estados Unidos. Então, em todas essas histórias e muitas outras, a gente vê os ipupiaras aparecendo, mas sem a citação desse nome clássico deles. Em Anicejara e a Luz de Anhum, o próximo livro de Anicejara, eu trabalho também com a ideia de ipupiaras. Há um encontro de Anicejara com eles, um encontro inesperado e muito terrível, que vai fazer uma luta pela sobrevivência de Anicejara e da companheira de viagem dele ser muito, muito interessante ali. A ideia de como lutar com esses bichos dentro da água. Bichos fortes, grandes e muito velozes. Como eu disse lá no começo do vídeo, esses mitos de seres, né, e monstros aquáticos são muito comuns nas tradições. Esse mito
já conhecido e registrado lá no século XVI, bem no início da conquista do Brasil, pode ter sido a origem do mito da Iara que a gente conhece. Pode ter sido a origem de muitas das histórias que a gente conhece e fala, mas é um mito que a gente conhece menos. E aí eu vou te perguntar, você já tinha ouvido falar de Pupiaras? Você conhece alguma variação dessa história? Conta pra mim nos comentários, eu gostaria muito de saber também o que você já sabe sobre isso. E se você gosta dessas histórias baseadas no nosso folclore nacional, dessa ficção folclórica, se inscreve aqui no canal, deixa o seu like, isso vai ajudar muito, porque o YouTube vai entender que o que tem aqui é relevante, é uma história interessante. Se inscreve aí no canal, deixa o seu gostei, ativa o sininho e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais. Tchau!